Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o PORD 11, o Polo Crédito Imobiliário, um fundo de papel aí um dos mais antigos que a gente tem no nosso mercado, e é um fundo que não, assim, não, embora tenha a questão da Coteminas, né, e Novo Mundo, inclusive eles atualizaram a questão do Novo Mundo, é um fundo que segue super bem e com um deságio bem considerável, mas bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de março. Fundo cota mercado 806, cota patrimonial 9,55, um P sobre VP de 84. Vamos ver aqui quanto que ele fechou hoje. PORD 11, 8,28. Ou seja, deságio, não, um pouquinho menor, né? Ele valorizou um pouquinho em relação ao que fechou março, mas ainda assim continua com deságio. Último dividendo aí 8,8 centavos, dividend yield de 1,09 em função da cota de mercado, o que é muito bom. Parte de panorama de mercado, vou passar rápido. O fundo teve algumas movimentações, liquidou aí a primeira série desse RI Ponte, 9 milhões, ou 2% do fundo, taxa de IPCA mais 10, uma baita de uma taxa, garantias bem tranquilas aqui, LTV de 39, porque é um crédito pulverizado. Home equity, como você já sabe, é aquele que são vários devedores que dão um imóvel como garantia. E aqui o mais importante, pessoal, tivemos um CRI. E aí, quando eu vi essas alocações aqui, eu falei, pô, será que o fundo será que ele usou caixa? Usou o caixa dele, continuou com caixa? Mas aí fui lá embaixo e vi que ele continuou com os 20% de caixa, então não foi isso. Provavelmente foi esse recurso que ele recebeu, que eles tiveram lá em fevereiro, né? Na verdade, foi destacado em fevereiro, tiveram reconhecimento em março da legitimidade do referente ao Novo Mundo, e aí o fundo recebeu no mês de março a amortização de 30% da marcação atual do ativo, 65% da face, né, dado aos valores distribuídos pelo agente fiduciário. Ou seja, o fundo, ele falou, considerando o fundo de garantia ainda circula na conta vinculada, no mês de abril já foi amortizado adicionalmente mais 3% da marcação atual do ativo. Ou seja, o fundo ele pode ter usado esse recurso. Agora eu não sei se esse dinheiro caiu na conta ou ele está nessa conta vinculada. Porque o fundo fez essas compras aqui, mas ele continua com os 20% em caixa. Então, é muito dinheiro, cara. Isso me incomoda um pouco. Me incomoda e já há um bom tempo. Embora não me incomode tanto a ponto de falar, não é uma decisão errada, porque a gente está falando, pessoal, de um retorno de 14,25% ao ano. Tá? Então é um retorno considerável, embora ele poderia estar recebendo aí, se a gente for pegar hoje uns CRIs aí, marcando CDI mais 2, por exemplo, então ele poderia estar recebendo um 2% de spread acima do que ele tem esse recurso, que é bastante considerável, né, se ele pegasse esse dinheiro. Mas eles sempre alegam a questão que eles estão estruturando, que eles estão com um momento mais de calma, mas de fato o fundo ele segue tranquilo assim. Eu só acho que, pô, tá na hora, né, de começar a dar uma reduzida. E esse mês eles não falaram nada sobre o caixa, né? Todo mês eles falam alguma coisa sobre o caixa, esse mês eles não falaram absolutamente nada. E aqui, pessoal, a gente vê, primeiro, o fundo reduziu um pouquinho, mas quase manteve 9 centavos para 8,8. A carteira dele é muito legal, eu gosto bastante dessa divisão aqui, CDI 49, PCA 45, e a gente vê aqui que o defasagem é o que ele tem em caixa. E na marcação, né, CDI mais 4,8 e PCA 9,63. E a gente vê que o fundo teve um resultado muito baixo, né, em março, provavelmente porque ele ainda não apurou a receita a inflação de fevereiro, que vai vir aí para essa metade da carteira, né, que ele tem 45% IPCA. Então vai vir melhorar o resultado. Por isso até que o fundo basicamente zerou a reserva. Ele usou tudo que ele tinha de reserva para pagar os 8,8. Veja, ele zerou a reserva, distribuiu tudo, porque provavelmente o mês que vem, com a entrada da inflação de fevereiro, o fundo deve recuperar isso, poder manter um patamar aí de 0,9, esse patamar aqui entre 8,5 a 9 centavos e ainda fazer reserva. Então eu acho que é com isso que eles estão contando para o próximo mês. Tá? E aqui os ativos, Coteminas, como a gente sabe, né, em princípio, nenhuma novidade, continua pagando. E acho que o que mais incomoda para mim é essa questão do caixa, que há muito tempo, é muito caixa. Eu acho que saudável para um fundo de papel seria no máximo até uns 5% de caixa. Eles estão com 15% a mais, é muita coisa.
Então, isso me incomoda um pouco, mas não me incomoda tanto pelo fato de a Selic está muito alta, né? Então ele consegue ter uma rentabilidade boa nesse caixa. O problema é se ela baixasse de 2 dígitos, aí sim não faria o menor sentido ter esse caixa aí. Beleza, pessoal? Era isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.